Tinha um repórter que chamava Wallace Lara, cara. Alguém já te falou isso? Eu contei a história no outro podcast. Ah, contou? De alguma forma ele é meu primo distante, você acredita? Sério, velho? Eu não vi isso, não. É. Eu lembro assim, Wallace Lara para o Globo Cidade. Isso, ele é daqui. Ele trabalhava na Globo Minas, né? Isso. Minha mãe foi pro Paraná, chegou lá, foi falar do filho dela, e aí as tias falaram assim, não, o Wallace Lara não é seu filho, não, é da sua tia tal. Depois de muito tempo ela não ia lá. Entendi. Aí depois foi descobrir, era o porque ainda perguntava, o jornalista, e minha mãe não sabe direito o que eu faço, né? Falou assim, ele faz um negócio e tal, que eu sou publicitário. Aí ela pegou e falou assim, não, mas o Wallace é da sua tia tal. E aí, no fim das contas, ele era um primo distante meu. Coincidência, hein, cara? Que eu preciso checar essa informação, mas é o mesmo nome. sabendo. É o mesmo nome. Só Então que... tá aqui, ó, já estamos... Começamos aqui, eu tô com o Wallace Lara, repórter. Publicitário. Tô brincando. Pessoal, tô brincando aqui. O Arthur, como sempre, já pegou a gente de surpresa e já estava gravando enquanto a gente estava conversando aqui. Ele faz isso, entendeu, Wallace? Então nós temos que ficar mais à vontade. Nós temos que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Bem-vindo, cara. Prazer te receber aqui. Igualmente, obrigado. No Montink Studio. E você que está aí nos assistindo também, bem-vindo, bem-vinda para mais um episódio do Montink Cast. Já passamos aí de 40 episódios gravados. Já eu acho que é o 45º ou sexto? Sexto. Bacana demais. Rumo aos 50. E não é fácil, né, Wallace? Não, mas cada vez a gente vai adquirindo experiência, né? É isso aí, cara. É um eterno aprendizado, né? Eu tô aqui me aventurando aqui. Já tá dominando isso aqui. Tá muito legal o podcast, tenho acompanhado. Obrigado pelo elogio, mas a gente tá aprendendo a cada dia. E, cara, fala aí pra gente, quem que é o Wallace? Se apresente pra galera. E, mais uma vez, obrigado por ter aceito esse convite e vindo aqui bater o papo com a gente. Eu que agradeço o convite. Olha, Wallace Lara, eu sou produtor de eventos, antes de qualquer coisa, sou produtor artístico, diretor artístico, né? Fundei um grupo de empresas, a Stronger Group, há 14 anos. E aí a gente começou como produtora de eventos eletrônicos. Eu venho do segmento LGBT, construí grandes festas aqui em Belo Horizonte, deixei um legado, modéstia à parte. Depois eu vou querer, cara, que você conta. Essa história é longa. Claro, E aí, depois... Bom, criei a produtora, porque eu não queria mais assinar como Wallace Lara, eu queria montar um grupo de amigos, né, que fizessem os melhores eventos de Belo Horizonte. Legal. Só que aí essa produtora, em seguida, se tornou produtora artística, comecei a trabalhar o direcionamento artístico de cantoras, DJs, bailarinos, drag queens, e aí depois se tornou gravadora. E aí quando eu fui reestruturar, aliás, quando ela foi ramificando, então eu entendi que não seria um grupo de empresas, um grupo de amigos que fariam os eventos, e sim um grupo de empresas. Eu fiquei pensando, eu falei, em quais outras áreas esse grupo de empresas vai atuar? E quando eu fui estudar publicidade, eu entendi que era na área da comunicação. Então, há 5 anos, reestruturei a Stronger Group em Belo Horizonte. E à frente desse momento de reestruturação, eu criei a Máxima, que hoje é o maior sucesso, né? A maior agência de modelos e talentos de Minas. Legal. Bom, eu tenho 36 anos. Pois é, você 14 anos, você é novo, você tem 36 anos. Eu trabalho desde os 9 anos, né? Claro que salvo as devidas proporções. Não, mas conta um pouco, cara. Eu gosto de escutar esse início, assim, por 9 anos, o que você fazia? Não, meus pais se separaram muito cedo e aí eu precisava trabalhar para ajudar em casa. Então, minha mãe... Você não é de Belo Horizonte, né? Eu nasci em Formiga, no sul de Minas, mas só nasci ali, eu não vivi nenhum dia por ali, apesar de ser uma cidade maravilhosa. E depois eu fui criado até os 9 em Guapé, no sul de Minas. Guapé. Que foi ótimo, porque é cidade do interior, você tem muita liberdade, então eu era menino de brincar na rua, de pular pro campo de futebol para jogar bola com os garotos. Então, tive toda essa infância. Mas com 9 anos, mudei para Franca, no interior de São Paulo. Um sotaque... Tem um pouco de lá, né? Porque eu estive lá recentemente, aí toda vez que eu viajo assim, acaba puxando... Já volta, né? Mas eu vim para Belo Horizonte... E lá que você começou a trabalhar com... Trabalhava com 9 anos lá e tudo começou dentro de uma agência de modelos e talentos, né? A Talentos Brilhantes. Há 28 anos atrás. Tá. Então, ali eu comecei a me desenvolver.
A minha prima, por exemplo, chegou junto comigo nessa agência e teve um monte de trabalho e oportunidade por lá. Eu fiquei mais tempo do que ela nessa agência e não tive a oportunidade de fazer nenhum trabalhinho. Só que foi ainda assim muito importante, porque ali eu vi coisas que eu precisava, assim, foi me despertando. Primeiro que foi desenvolvendo a minha timidez. E também foi me despertando a atenção para outras áreas que eu não tinha visto, me interessado até então, até porque era uma criança, né? Mas, enfim, ali eu comecei a me desenvolver. Você fazia o quê lá? Na Talentos Brilhantes? Era como... Agenciado. Era sim. Talento da agência, né? Então, mas você falou que não fez nenhum trabalho? Nenhum trabalho. Mas estava lá vivenciando, né, cara? Me desenvolvendo. Eu era muito tímido, eu não tinha desenvoltura para nada. Eu não conseguia me socializar nem com os meus primos no final de ano, pra você ter ideia. Olha. Então, ali eu comecei a perder um pouco dessa timidez. E aí, quando eu me senti mais confortável, eu consegui um emprego para trabalhar com o Beto Carreiro. Conhece o Beto Carreiro, né? Porra. Parque lá em Santa Catarina. E eu não sei como está hoje, mas naquela época o Beto tinha 6 circos em formato de castelo que viajavam o país. E aí cada circo tinha o Comando Maluco, que era a trupe de palhaços soldados, o Faísca, que é o cavalo branco, e tinha a turminha do Betinho Carreiro. E eu fui o Betinho Carreiro de um dos circos do Beto Carreiro. Ó, que legal. Então, todo o espetáculo que tinha, eu era o primeiro a pisar no palco, né? Era tipo a Disney, né? Tinha aqueles cabeção e tudo, então eu me sentia mais confortável, apesar da timidez. E aí eu entrava fazendo teatrinho para as crianças, convivi com o próprio Beto Carreiro, com artistas incríveis ali no circo, e aí fui me desenvolvendo. Deixa eu encurtar a história. Não, cara, fica tranquilo, velho, é legal, pô. Com 17 anos eu vim para Belo Horizonte a fim de estudar aqui, de me desenvolver, de dar sequência à minha carreira artística. E aí chegou aqui, a vida me levou para outros rumos. Veio sozinho? Vim sozinho. Deixei a família lá no interior de São Paulo, porque eu achava que o salto de Franca para São Paulo capital era muito grande para mim, um garoto de 17 anos e tal, né? Então eu falei, eu vou Você primeiro... queria ir para uma capital? Belo Horizonte tem que ser mais acolhedora, mais... o mineiro, né? De um modo geral, é bastante acolhedor. Então, pensei, é um nível para eu subir, que é alto, mas depois eu dou sequência em São Paulo capital, que era o objetivo naquela época. Certo. Mas aqui a vida me levou para outros rumos, daí me tornei produtor de eventos, comecei a fazer alguns dos melhores eventos de Belo Horizonte, no segmento LGBT naquela época. E fala aí alguns eventos que você fez, cara. É legal. Alguns clássicos, assim. Eu fui representante, por exemplo, de uma marca muito legal lá de Ibiza, a Café Olé. Aqui no Brasil eu era o representante, então trouxe essa label algumas vezes aqui para Josefine, Roxy, né? Sim. Mas eu comecei no Uptown, que era um clube que tinha ali no Tobogã da Contorno, junto com o Balda, o Hugo, que eram os donos, né? E aí eu e o Christian Neves, a gente assumiu os domingos de lá. E o domingo começou a bombar demais, então a gente recebia tipo 1.500 pessoas num domingo. Nossa. Aí... Bom, depois de ter bombado a casa e deixado esse projeto rodando bem sozinho, eu assumi o Andaluz. O Andaluz era um clube que ficava ali na... como chamava aquela rua? Ali no Santo Antônio, onde gravaram o Menino Maluquinho, você sabe? Rapaz, não tô lembrando aqui o nome da rua. Congonhas, eu acho, né? Acho que é Congonhas. Enfim, no Santo Antônio tinha um clube ali que marcou a época, que era o Andaluz. E eu fui produtor de lá. Então eles tinham uma noite tradicional na sexta, e eu peguei o sábado. De repente o sábado começou a bombar mais do que a sexta. Aí eu saí do Andaluz depois de 1 ano e meio, mais ou menos. E isso, assim, você chegou sem conhecer ninguém? Você sabe o que aconteceu? Na verdade, eu dava festinhas na minha casa, e aí essas festinhas bombavam pra caramba. Entendi. Ia, tipo, 200 pessoas lá. E então foi orgânico, assim. Foi super. E aí, foi um falando com o outro. Quando eu fiquei sabendo que o Uptown, lá, o Ferveção, no Tobogã da Contorno, né? Ele ia abrir. Então eu tinha essa moeda de troca para me tornar produtor de eventos lá nessa casa. Falei, olha... Eu levo uma galera aí, vocês querem? Mas em contrapartida eu quero tal coisa. Entendi. Inclusive que o meu DJ, que eu estava trabalhando na época, fosse residente dessa casa. E aí foi assim que a gente começou uma história na noite oficial, assim, né? Legal demais, cara. Mas enfim, aí eu fui pro Andaluz, depois... Interior. Depois eu fui peguei uma sociedade com o Álvaro Gonzaga ali no Villa Lounge. Buscar aqui no arquivo, às vezes leva um tempinho. No Villa Lounge, que sabe onde era? Ali na Gonçalves Dias, em frente ao Super Nosso. Sei.
Então eu fui sócio lá também, tinha uma noite lá que começou, que chamava Jump e bombou pra caramba, marcou época também. Até que eu assumi a Miss Pig Label Club, que era um clube muito legal, o clube mais moderno na época, que ficava ali na como é que é? Major Lopes. Major Lopes. Uhum. Tô confundindo as ruas aqui com Franca. Major Lopes. Em frente ao Entre Major Folhas. Locke e Isso. Entre Folhas. Antigo Major Locke, Que saiu de lá agora, né? Saiu de lá agora, parece que tá bem legal, né? Pois é, e aí levantei essa casa e depois foi moeda de troca para eu entrar para Josefine. E dali eu não saí mais. Fiquei na Jo, primeiro como produtor. A Josefine, Clássico, né? que era às quintas-feiras, né? Quintas e sábados. E na sexta era... Quartas e sextas e domingos era Roxy. Roxy. Mas antes foi a Joy também. A né? Joy. Marcou a época também. Eu lembrei do Léo Stallone, Sim, que ele fazia lá a Joy. Eu assisti a entrevista aqui com o Léo Stallone, aliás, é um profissional que eu admiro muito. A gente já teve aí próximo de alguma forma, né? Na época da Roxy e tal. Legal. Pois enfim, fiquei ali primeiro como produtor. Isso nós estamos falando aí, você já estava com o quê? Quantos anos, mais ou menos? Deixa eu ver. Porque assim, cara, você chegou acelerando, né? Foi. Vamos lá, foi mais ou menos em 2010, 2012, quando eu fui pra Jo. Entendi. Você vê, E você já estava fazendo publicidade? Não, a publicidade eu fiz depois. Eu comecei como produtor de eventos na Jo, então tinha as minhas labels, a Café Olé era uma delas, tinha a Luxúria, que também me marcou muito. A Estamina é um clássico, era uma das melhores festas que tinha em Belo Horizonte. Trabalhei com o Geraldo Soares na produção da Calinato, que era outro clássico. Então a gente fazia alguns dos melhores eventos aqui de Belo Horizonte, na cena LGBT. Tanto que assim, 3 horas da manhã tinha fila de gente esperando alguém sair para poder entrar na Jo, pra você ter ideia. Aí que estava começando então, né? Lá. Os eventos... 3 horas da manhã que estava esquentando. Fila de gente esperando alguém sair para poder entrar. Então, era realmente uma coisa muito louca. A gente recebia 1.500 pessoas lá numa noite, né? Caramba, cara. É muita gente. A gente saía de lá 1 hora, 2 horas da tarde com a festa rolando. Então... Tá doido? Ei, Ian, você aguenta uma maratona dessa? 12 horas de festa. A Estamina, onde eu vou, as pessoas pedem para eu retomar a Estamina, porque a gente sempre fazia grandes produções e a experiência era muito boa e diferente, assim. Então eu trazia muitas referências de Ibiza, porque eu sempre tive relações comerciais ali, né? E isso realmente marcou o calendário, assim, dos eventos em geral, sabe? E esses eventos eram mais dentro das casas ou você já fazia... das casas. Dentro das casas. O meu foco sempre foi nas casas noturnas. Porque daí era mais fácil para um garoto que, sabe, tinha... Mais controlado, né? Mais controlado, exatamente. A estrutura já está lá. E em Belo Horizonte também, para você trabalhar na cena LGBTQIA+, né? Para colocar mais de 1.000 pessoas é bem difícil, assim. Entendi. Naquela época era bem difícil, então hoje é mais fácil. Mas, então, justamente, você está dentro da casa, você tem como controlar isso melhor, né? E como é que é, assim, você que tem essa experiência desse público, assim, a gente sabe de algumas características que a galera é fiel, fala, igual você falou assim, pô, por que você não faz mais a Estamina e tal? Então, assim, que tipo de característica de business você consegue ver dessa galera, assim, de fidelidade, de perfil? Entendeu o que eu tô te falando? Sim, você sabe que, na verdade, assim, a cena LGBT, vou resumir assim, né? Ela subdividiu-se, assim, em vários nichos. Então tem o pessoal mais alternativo, tem o pessoal mais pop, tem as Barbies, que são os bombados, os cartões, tipo na pegada da The Week, a gente chama de Barbie. E aí, então tem vários nichos, mas ao mesmo tempo alguns eventos conseguem... tipo, os meus eventos, mesmo naquela época... Recebia todo mundo. A gente era muito democrático, assim, sabe? Entendi. Sempre foi uma premissa mesmo de... E por quê? Mas rola tipo uma rixa, assim? Não rixa, mas assim... Às vezes rola também, mas não é muita rixa, não. É mais sobre identificação mesmo. Porque o estilo musical é diferente, as amizades são
diferentes. Então, Saquei. tinha um pouco disso, assim, sabe? Ainda tem, mas agora é mais democrático, né? Eu acho que meu amigo brinca que o mundo está se tornando uma grande farofa da GK, que é bem abrangente. Inclusive, ela vai estar aí, viu, no Fire que eu te falei. Eu tô indo, tá? Ah, você vai? Eu vou. Ah, então beleza, então nós vamos encontrar lá. Inclusive, você mostrou com o Ramiro que eu falei que era GK ainda. Né? Ah, é porque eu falei, a gente tava conversando aqui, eu falei a JK. Ele, não, é GK. Ah, beleza, falei com você viu lá o evento? Pois é, Nós vamos fazer tô cobertura indo, lá. verdade. Também vou estar presente. Tô animado. Top. Mas Bom enfim, saber. concluindo essa história, Sim. depois eu me tornei produtor geral da Jô por um tempo, né? A Pipi e o Bruno Fialho fizeram um trabalho incrível ali durante muitos anos. Realmente o clube se tornou uma referência a nível internacional. E o Jajá, claro, que era o dono, né? Que é meu amigo, por sinal, sempre na condução disso, desde a época da Lapogê, depois Excess, depois Josefine, Choi, Roxy, etc, né? Então, quando a Pipi deixou o projeto, então eu assumi a Jô por um tempo. E aí eu já vendeu a Jô. Depois disso, ela ficou... Os novos proprietários foram atrás de mim em São Paulo. Eu tinha voltado para São Paulo por questões pessoais. E aí eles me buscaram em São Paulo para reassumir a Jô. Né? Todo mundo falava, o Wallace é a pessoa para resgatar a Jô, o clima dela, etc. E aí me buscaram em São Paulo, eu voltei... Tentei, mas a gente não se identificou muito assim na forma de trabalhar, os novos proprietários. Entendi. E aí eu fiquei lá 4 meses, tripliquei o faturamento da casa e saí fora. Daí quando eu saí fora, voltei para São Paulo. Né? Nesse período eu estava doente. Mas é São Paulo mesmo? Interior de São Paulo, Franca. Entendi. Sempre que eu estou falando aqui São Paulo, Franca. Entendi. Estado. Isso, estado. E aí, nessa época eu estava doente, eu estava em depressão. Sério? Foi um período bem difícil para mim. Eu fiquei 3 anos em depressão. 3 anos, 3 cara? anos, em cima de uma cama, não tinha energia para nada, só ficava na frente do celular, bloqueava tudo que eu podia, né? Tipo, eu não queria ter acesso a pessoas, eu não comia direito, eu bloqueava tudo que eu podia, mas uma coisa eu não conseguia bloquear, minha criatividade. Então, mesmo naquela condição, eu tomei uma decisão que todas as ideias que eu tivesse, eu ia registrar. Então, comecei a registrar essas ideias no celular. Anotar tudo. No Evernote. Baixei o Evernote, um bloco de notas que eu utilizo até hoje, né? Para registrar minhas ideias. Comecei a registrar ideias ali, criei modelos de negócio, planos de negócio. As demandas latentes que estavam na nuvem, assim, que eu identificava, eu anotava. Né? Pelo menos serviu para uma... Boa, era só a válvula de escape ali, né? Mas travava também, né? Na verdade é porque eu sabia que aquele período ia passar, não sabia quanto tempo ia levar. Por 3 anos é muita coisa, né, velho? É muito tempo. Não, e quando eu vim para Belo Horizonte de volta, no final de 2017, eu não estava 100% bem, não. Entendi. Então, foi um processo mesmo. Mas o autoconhecimento, a meditação me ajudaram muito a voltar para o eixo ali, me reconectar com o que eu precisava, sabe? Da forma certa, no tempo certo. Pô, pá, enfim. hein? E tô falando pra caramba, né, Ramiro? Não, cara, mas eu te convidei aqui pra quê? Eu quero você interagindo também, hein? Tá. Mas, cara, é porque senão eu te corto o raciocínio aqui. Vambora. Não, mas, cara, eu tenho as perguntas aqui ainda, calma. Vamos lá. E a galera, cara, por quê? Quando a gente tá aqui escutando, igual eu fico aqui como host, sei lá como é que eles falam. Host. É um Boa. host mesmo. O foco tem que ser os convidados, cara, porque essa história que vocês trazem é que vai impactar lá alguém. Legal. Entendeu? Então, por isso que eu fico aqui na minha, aqui, dou meus pitacos aqui, cara, mas pô... E assim, lembrando, né, qual que é o objetivo do Montinkcast? É dar insights, né, para a audiência que, cara, tem certeza que alguém está passando por alguma coisa, seja boa, seja de dificuldade, que vai se identificar. Então, assim, você deu um relato aqui de 3 anos de depressão, cara, que você usou a questão de anotar as ideias, pô, quem sabe isso aí pode ajudar alguém que está vivendo um momento parecido, entendeu? Sabe, é isso. Essa condição, ela foi... Eu iniciei ela, né? Assim, a doença, a depressão, por conta de um rompimento que eu tive.
Né? Foi um casamento de 11 anos, então eu me casei muito novo, com 18 anos. E Praticamente, então, pô, você chegou em Belo Horizonte e casou. Praticamente. Né? Eu cheguei com 17, né? Mas 17. aí com 18 eu me casei praticamente. Praticamente não, me casei e aí foram 11 anos juntos. E pelo fato de ter casado tão novo, eu construí a minha carreira muito pautada nesse relacionamento. Daí quando acabou, eu falei... Feito tudo abaixo. Né? Nada fazia sentido, entendeu? Do que eu tinha Entendi. construído até ali. Então eu precisava de um tempo. Aí voltar pro interior, pra casa da mãe, sabe? Com mais idade, depois de você ter construído tantas coisas. 11 anos é muito tempo, né? É muito tempo. E nessa época que você me falou que você morou fora, foi antes disso ou depois? Foi uma passagem rápida pela Europa. Morou não, falei, você passou por lá. Isso. E aí foi durante o casamento. Foi em 2013 que a gente foi pra lá. E a gente ficou uma temporada boa lá, fazendo produção de eventos e também uma turnê. Né? Então passamos por Ibiza, todas Conta as um pouquinho aí, cara, essas baladas lá, que assim, a gente vê aqui de longe. Cara, é aquilo mesmo, cara? Você sabe que Ibiza assim, sempre foi um sonho, né? Afinal vem do eletrônico. E aí o Roberto Catalani, um amigo meu, me levou para Espanha, fiquei em Barcelona. E aí eu tive a oportunidade de conhecer Ibiza, Formentera, que são lugares que eu amo, assim, são meus lugares no mundo mesmo. E ali eu tive a oportunidade de ir em praticamente todas as baladas de Ibiza, menos o Ushuaia. Né? E, enfim, trouxe muita referência nova, cara. E tem muita história legal, assim, desse período. Né? Por exemplo, a primeira balada que eu cheguei foi a Amnésia, em Ibiza. Eu fui sozinho pra Amnésia, eu não tinha combinado com ninguém e tal. E, enfim, a pessoa que eu tava na época não tava cansado, não quis ir. Aí eu peguei e falei, poxa, eu vou. É a minha primeira balada de Ibiza, já tava no cronograma, eu vou lá. Nem que seja só pra conhecer. Chegar lá, Cheguei nessa balada e aí, bom, o nome tava na lista, pelo menos isso e tal. Né? Aí chegou com moral já, hein? Bem recebido, apesar que não tinha nenhum amigo lá, tava na lista. Aí cheguei e falei, vou tomar um drink, porque as outras todas a gente tinha uma abertura ali, um camarotezinho, um camarim com bebida e tal, mas essa não tinha. Então eu peguei e falei, porque euro, você sabe como é que era naquela época. Quer dizer, falei, vou tomar um drink aqui e vou conhecer um pouco da boate, do clube, e vou embora. E aí pedi uma cerveja, uma long neck, ou seja, ela era na época, acho que era, quanto que era? Acho que 20 euros. Porra! Aí você faz o cálculo aí, né? 3, 4 na época. Quase 5 conto a long neckzinha. Aí peguei e falei, não, beleza, vou tomar esse aqui e vou conhecer e vou embora. Quando eu tava saindo, eu falei assim, cara, eu tô na minha primeira balada em Ibiza. Eu tinha ficado impressionado com tudo, porque o lugar era muito legal. E aí eu falei assim, mas... Vou tomar uma long neck só? Não é nem isso. Não? Porque ali tava até tranquilo com isso. Mas aí eu falei, eu vou embora dessa boate sem antes conhecer cada cantinho dela? Não vou. Falei, vou voltar e vou visitar cada cantinho dela. Aí de repente tô rodando justo pela parede, até que eu chego numa cortina. Você fala, o que é isso aqui, né? Quando eu abro a cortina, eu entendi que eu tava o tempo inteiro na pista 2 da boate. Eu não tava você não tava no... Quase você foi embora sem ir no lugar principal. Cara. E aí quando eu abri assim, tipo, tinha um outro planeta lá dentro, um outro universo. O teto rebaixava, aí tinha um super palco com milhões de intervenções artísticas. E aí tinha um touro mecânico, assim, andando por cima das pessoas, com uma mulher com o peitão de fora e um cabelo bem feito, um leque, assim, em cima do touro. Enfim, um show, né? Falei, por toda parte. Eu falei, não, vou ter que ficar mais um pouquinho, né? Aí fiz amizade lá. Pegamos um camarote e a gente foi sair de lá 2 horas da tarde, sei lá, por aí. Então, a minha... Aí no outro dia você ficou com amnésia. Fiquei com amnésiazinha. Literalmente. Precisava até, né? Porque como é que você explica chegar 2 horas da tarde em casa, sendo que era só para visitar? Brincadeira. Mas o negócio é que realmente, assim, Formentera, Ibiza, aquilo ali é diferente, a energia é diferente, né? E fui também E aí você foi fazendo esse tour, assim, cada dia você cada conhecia dia uma balada. Isso.
E como eu tinha relações ali com a Space Ibiza, né, junto com a Café Olé e tudo, então o pessoal já está muito inserido nisso lá. Entendi. Né? Mas fizemos evento em Barcelona, Madrid, Frankfurt na Alemanha, Zurique na Suíça e Ibiza. Pô, que top, hein, cara? Rodamos bem ali, aprendi muito e criei conexões que... E esses eventos vocês produziram? A gente estava na produção, junto estava com o na Roberto produção. Catalani e tal. Tá. E co-produtor, né? De alguma forma Entendi. a gente estava ali participando, né? E geralmente eram as paradas, né? LGBTs dessas cidades, assim. Então tinha uma série de eventos e a gente estava lá. Algumas eram produções, outras não. Mas, Era turnê. Mas Tava produzindo o show do DJ. você tava ali no bastidor, né? Sempre ali nos bastidores também. Foi oportunidade de aprender pra caramba, né? Além de tudo, né, cara? Na referência e você sabe do que seu segmento. Eu tava te falando sobre esse período em depressão, porque, tipo, mesmo tendo construído um network incrível, né? Nos camarotes aqui ou fora do Brasil, quando eu tive esse rompimento, nada do que eu tinha construído até ali fazia sentido. Então eu eliminei o contato com um monte desses projetos, né? Durante muito tempo. Eu evitei contato com pessoas. Porque tudo fazia lembrar da época que vocês estavam juntos. Desse relacionamento e tal, exatamente. Entendi. Então não fazia mais sentido. Então precisei de um tempo para entender como eu ia aproveitar aquela bagagem que eu adquiri com tanto esforço durante tanto tempo, né? E aí, o que você fez? Aí, você falou sobre esses perrengues, eu acho que é legal a gente contar também, porque realmente, se eu tivesse do outro lado, igual o Steve, ouvir uma história, alguns desses pontos que eu quero trazer, pode ser interessante, eu acho. Fica à vontade. Teve uma situação que eu estava em depressão lá em Franca. Minha irmã conheceu uma pessoa lá a gente chama de ranchada, um encontro no rancho. Tá. Minha irmã encontrou uma pessoa que estava falando que estava numa situação, não estava bem emocionalmente. Mas a pessoa era legal, tinha uma energia boa e tudo, e minha irmã falou assim, te contar, você precisa conhecer meu irmão. E aí ela contou um pouco sobre mim para essa pessoa, uma milionária, e aí ela pegou e falou assim, bom, nos conhecemos, isso foi, sei lá, num sábado, e na segunda nos conhecemos. Daí a gente teve um negócio muito, como eu posso dizer? Forte. Muito forte uma química. E muito... Uma química. Mas muito espontânea, assim, muito rápida também. Entendi. Daí ela me contou sobre o momento dela, eu estava num momento parecido, e a gente decidiu que a gente ia criar um negócio novo. Ela estava com isso em mente, eu também já tinha alguma experiência em conduzir negócios, e aí a gente ia decidir qual negócio. Decidimos, seria uma perfumaria. Né? Até porque eu já tinha esse know-how, tinha trabalhado numa perfumaria lá em Franca. E aí decidimos, então, e partimos para a criação de um plano de negócio. Aí eu procurei o Sebrae, procurei quem eu precisava e comecei a estruturar o plano de negócio. Eu seria sócio de um percentual daquele negócio. Sim. Por entrar com expertise e esse trabalho antes. E aí, quando a gente já tinha definido o local, estava tudo pronto para a gente inaugurar, ela foi lá e me deu um pé na bunda, do nada. E de uma maneira muito ruim, assim. Que ela usou de uma história para poder me desligar do projeto. Absorveu todo ali o que vocês já tinham desenhado do projeto? Alguns dias antes, a gente fez uma reunião e ela inseriu outras pessoas. Tipo, o marido dela e a enteada, o enteado, aliás, e a filha. E desde o início a gente tinha o plano de que esse negócio também era para a filha dela atuar, que era uma pessoa muito legal, por sinal, muito inteligente, da minha idade, etc. E aí ela pegou, enfim, proporcionou essa reunião, e aí na reunião a filha foi brilhante. E no dia seguinte eu liguei para ela para poder agradecer. Falei, olha, ontem você participou de uma maneira muito efetiva, ajudou a gente, então tô te ligando para te agradecer. E eu sei que você tem um monte de compromisso, mas à medida que você puder contribuir da forma que você fez ontem, vai ser muito bom. Essa foi a minha fala. Uma hora depois a milionária me liga, falando, aqui, você ligou para minha filha, falando com ela sobre isso aqui, deixa eu te contar, quanto eu te devo? Não quero mais dar sequência ao projeto Sociedade com você. Eu falei,
quê? Eu falei pra ela, inclusive eu imaginei que você estivesse até no Viva Voz. Tudo que eu falei foi muito tranquilo. Deve ter algum outro motivo? Ela falou assim, não, porque você não devia ter conversado com ela. E sendo que a gente, pelo contrário, até então ela só estimulava essa conversa. Entendi. Eu falei, caramba, o que aconteceu, né? Aí eu liguei pro meu Doideira. melhor amigo e falei, Franz, você acredita que aconteceu tal coisa e tal? Aí pegou e falou assim, você não entendeu, não? É uma milionária, ela te usou pra montar o negócio. Inseriu as outras pessoas, viu que Só não precisa pra- mais de você, ela tá descartando. Te descartando. Eu falei, caramba, então foi isso. Aí, na hora, eu peguei e relaxei. Falei assim, Deixa pra lá. o universo sabe o que faz, velho. Aham. E, Às inclusive- vezes foi até bom, né? Não, inclusive falei pra ela, falei assim, você não me deve nada, não. Toca o negócio, entendeu? Comigo, ela teria um retorno muito mais expressivo do que ela me passaria ali na nossa negociação. Enfim, e aí... Foi mais uma... Você sabe o que aconteceu? obstáculo, né? Nessa época eu estava muito conectado com o universo. E aí, na hora que eu entendi que ela só tinha me usado, eu falei, tá tranquilo, deve ter um motivo. Na mesma semana eu recebo uma proposta. Recebo no WhatsApp uma foto de um espaço que tinha aqui no Barro Preto, onde a gente poderia reabrir a Josefine. E eu já estava nessa conversa com o Jajá, da gente reabrir a Jo. Falei, vou para BH para analisar isso de perto. Cheguei aqui, não encontrei o Jajá num bom momento, ele ainda estava superando o encerramento da Jo. Aí que tá a virada de chave importante, né? E aí eu falei, não, tudo bem, então não deu certo o projeto de reabrir a Jo, vou voltar para o interior de São Paulo, terminar de organizar as minhas ideias ali e em algum momento reestrutura a Stronger Group na capital, né? Tava prestes a voltar para São Paulo, aí um ex-funcionário meu me liga, fala, olha, você voltou a morar em BH? Eu falei, amigo, eu vim para abrir um clube, não deu certo, então tô voltando para São Paulo. Por quê? Falou assim, ó, tô trabalhando numa agência de modelos, o pessoal aqui é muito desorganizado, tem um monte de coisa que eu não concordo. Como eu já conheço o seu trabalho, queria que você viesse para cá para me ajudar a colocar essa agência no eixo. Eu falei, tá, vou passar aí, a gente conversa. Eu cheguei nessa agência em dezembro de 2017 e ali eu comecei a trabalhar e me encantei com esse clima. Só que aí eu vi uma oportunidade de fazer melhor do que eles faziam. E propus essas mudanças para lá mesmo. Para o próprio negócio. Só que aí eles não estavam abertos, então eu me desvinculei de lá, porque eu acho que não estava legal o clima também. Fiquei 1 mês e meio lá, e aí quando eu saí eu falei, cara, eu vou abrir a minha agência de modelos e talentos. Mas não vai ser focada em modelos fashions, como as principais agências de Belo Horizonte fazem, assim, né? Eu posso trabalhar uma série de talentos. Naquela segmentar, agência, né? naquela agência, por exemplo, eu conheci designers talentosíssimos, eu conheci empreendedores talentosos, eu conheci cantores incríveis. A galera era o máximo. Aí eu decidi, então, por naquele isso... momento eu enxerguei uma oportunidade de negócio, decidi ficar em Belo Horizonte, reestruturar a Stronger Group aqui, e à frente desse momento de reestruturação eu criei a Máxima. Chamei ela assim porque as pessoas eram máximo, e em inglês porque a ideia é para o mundo mesmo. O modelo de negócio de uma agência de modelos convencional, ao meu ver, já está bastante desgastado. E aí eu comecei ali a Máxima, né? Pra você ter uma ideia, eu conheci o cara que se tornou meu sócio, meu primeiro sócio, o Pedro Augusto, né? Um jovem de 24 anos, numa avaliação de perfil que eu estava fazendo com ele, dentro dessa agência que passei e que nem era uma agência relevante, assim. Né? E não deram nada para ele lá? Não, nem deram nada para ele, nem para ninguém. Nem para ninguém. Mas conheci também. E esse cara... Você que estava fazendo essa... Eu fui fazer a avaliação. Essa avaliação. Eu estava no início lá da agência. Quis conhecê-lo de uma maneira que eu achava que era importante. Ele me contou que era empresário, tinha empresas no ramo de eventos. E aí eu venho da área de eventos. Falei, não, me apresenta essas empresas. Aí ele me mostrou, fiquei impressionado. Um menino de 24 anos, empresário de proporção alta, assim, né? Grande proporção. E aí, chamou ele. 3 meses depois eu liguei para ele e falei, aqui, deixa eu te contar, você vai ser meu sócio numa agência de modelos e talentos diferente. E aí ele se tornou meu sócio. A pessoa que criou a minha marca, inclusive, eu também conheci numa avaliação de perfil que eu fiz com ela dentro dessa agência que eu passei, enquanto ela foi lá para fazer um teste para ser modelo. Entendi. Então você estava com outro olhar, né? No fim das contas, porque assim, quando eu entendi que o negócio ali não estava andando do jeito que deveria,
do meu ponto de vista, afinal eu já vinha trabalhando na construção da carreira de DJs, cantoras e uma série de artistas diferentes. Falei, cara, isso aqui pode ser muito melhorado. Então eu comecei a mapear tudo que eu podia, porque eu ia propor mudanças. Entendi. Mas aí eu percebi que não tinha como mudar, então eu falei, o jeito vai ser criar a minha. Minha própria. Não, inclusive eu já tinha esse sonho de abrir uma produtora. Só que eu não pensava em modelos, até ter essa vivência, né? E entender que eles não estavam tratando isso da forma que eu acho que tinha que ser. Então, eu criei a minha. Isso 2017. 2017 eu iniciei o trabalho lá e em 2018, 17 de maio de 2018, a gente abriu as portas da Máxima. Máxima. Isso, lá no Edifício Tenco, prédio do McDonald's da Savassi, onde eu tinha meio andar. Conta um pouco aí dessa história, aqui, desse crescimento rápido aí da Máxima. A gente fez Bom, eu chamei o Pedro, apresentei para ele a marca que a Mari tinha criado, que foi essa pessoa que eu conheci nessa oportunidade lá e tudo. Falei, você vai ser meu sócio. Eu não sou gestor financeiro administrativo, você é. Está formando em administração, tem dinheiro, né? Já tem empresas, já sabe como conduzir essa parte. E aí ele assumiu a gestão administrativa e financeira e eu operacional, executiva e comercial. Né? Então, antes a gente montou um plano de negócio junto com a F5, gestão empresarial, a consultoria administrativa, e também junto com a Campos e Gregório. Posso fazer a propaganda Pode, deles? pô. Depois a gente cobra o arroba deles. Não, lógico, fica à vontade. Não, aliás, são pessoas incríveis para você trazer. Se você está falando é porque é Nossa, referência. Foram extraordinários. E aí a gente montou um plano de negócio, criamos ali os cenários, a gente chamou de um cenário caótico, um ideal e um otimista. E a gente performou acima do otimista. Então a gente chegou gigante no mercado. E você teve investimento nesse momento? Muito pequeno, né? Mas de suficiente. Investidor ou... Do Pedro. Do Pedro. O Pedro colocou Pedro lá. que era esse cara que você... Esse jovem empresário de sucesso. Então, você trouxe um talento e um investidor. Na verdade, ali ele era meu sócio mesmo. Sim, né? eu falo para a sociedade. Sim. O Pedro colocou no início R$70 mil. Entendi. A gente criou o plano de negócio, então a gente primeiro estruturou uma base que a gente precisava junto com a F5, né? Consultoria administrativa, criou os cenários, sabia que ia performar. Velho, a gente começou ali com cadeiras de plástico no primeiro mês. Então, alugado, cadeiras de plástico e tudo, mas com pessoas certas, fazendo a coisa certa e agindo diferente. E aí o mercado teve que... Quem está aí há 20, 30 anos teve que engolir. E também teve E o que vocês faziam de diferente, assim, de agência de modelo? Primeiro, a forma que a gente tratava as pessoas em geral, uma forma mais humanizada. Né? Mas eu criei um modelo de negócio que gera mais oportunidades e mais experiência para os agenciados. Então, isso desde o primeiro momento. E desenvolvimento. Porque, assim, numa agência de modelos convencional, ainda existe o apontamento. O que é o apontamento? O apontamento ele chega a ser cruel, assim. Tipo, chega um modelo, por exemplo, para receber um apontamento de um booker, que é o profissional que faz o intermédio, né, do modelo com o cliente. Fala assim, faz um apontamento para essa modelo. Olha, você vai mudar isso aqui vai ficar com tal medida, eu quero cabelo assim, assado. Volta aqui no mês que vem que eu quero te ver. E aí, se a pessoa não voltar lá e tiver exatamente igual foi apontado para ela, tchau para ela. Porque tem outros que estão fazendo. E a agência decide focar só naqueles que estão fazendo imediatamente. Entendi. Então chega a ser cruel, por isso gera também muitos transtornos alimentares, uma série de coisas, né? De transtorno de imagem também. A pessoa não consegue chegar naquele... Exato. De acordo com o apontamento, e aí... Naquele prazo tão curto, às vezes, sem um direcionamento adequado. E geralmente é um sonho, né, cara, dessas pessoas, vezes, né? Sim, Assim, eu imagino, gera uma expectativa grande, tô entrando numa agência de modelo. Exato. Se não tiver o tom ideal ali, adequado, realmente você cria 1000 expectativas na cabeça da pessoa, e ela não entende que é um processo. Você precisa respeitar o tempo das coisas, que você precisa entender que é uma profissão como qualquer outra, que você precisa se maximizar os seus talentos, precisa ter uma atitude máxima para você se destacar naquilo que está fazendo, porque é competitivo, né? Como todos os mercados, você tem concorrentes.
E aí você tem que buscar formas de se destacar, tem que ser presente, tem que ter Se disponibilidade. preparar, né, para as por aí oportunidades, né? É. E isso que vocês... Essa competição, por exemplo, lá dentro, a gente não estimula ela da forma que existe nas agências. Pelo contrário, a gente tem que comemorar as conquistas dos outros. Porque à medida que os outros estão arrasando lá, fechando contratos maiores, encantando os clientes, eles estão trazendo novos clientes, novas oportunidades para outros agenciados. Então a gente tem uma forma bastante humanizada de tratar as pessoas ali, entendeu? Entendi. Isso faz muita diferença. E aí, o foco não são os trabalhos são uma consequência de uma série de fatores. Porque às vezes você pode ficar ali 1 ano até 2 anos sem trabalho nenhum. Mas se você se preparar durante aquele período, depois você começa a receber os primeiros sims, aí eles não param mais. E nesse período, assim, qual que é o papel da Máxima para ajudar essas pessoas a se prepararem para o mercado? O que vocês entregam, assim? A gente tem um acompanhamento que, diferente desses apontamentos, a gente tem um acompanhamento. A Máxima, o que ela é? Uma plataforma de impulsionamento dos talentos. Então a gente tem a seguinte premissa ali. Tudo que a gente oferecer para os nossos agenciados deve ser bom, transformador e acessível. Tem que ser barato. Entendi. Por exemplo, só para dar um exemplo. Eu criei um modelo de negócio que gera mais oportunidades e mais experiência para os agenciados da Máxima. Então, os Máximos, por exemplo, a gente produziu as excursões Máximas. Estivemos por 2 vezes lá no Conversa com o Bial em São Paulo. Né? E aí, como a gente é parceiro da Globo, a gente é recebido de uma forma diferente. Então, a gente conheceu todos os bastidores da Globo, conhecemos os camarinhos, os artistas se apresentaram, foram entrevistados, conhecemos o Bial, tiramos foto com ele, pisamos no palco, conhecemos o equipamento, tudo. Uhum. Os Máximos pagavam, por exemplo, R$70 para ir, de ida e volta, era um bate e volta. Né? Entendi. Com almoço e um lanche da tarde. Quer dizer, R$70 não paga nem a passagem daqui para São Paulo. Um ônibus super confortável, 2 andares, etc. Por que eu crio esse tipo de experiência? Que não dá dinheiro, Não dá pelo dinheiro, contrário, é um dá investimento. trabalho. Quando eles chegam lá, exatamente, dá trabalho e é investimento. Quando eles chegam lá na Globo, e aí é recebido da forma que a gente foi recebido, vê tudo aquilo acontecendo, eles falam assim, não, é isso que eu quero. É isso que eu pra minha quero. vida. Daí eles começam a se levar mais a sério, eles começam a se organizar, a investir um pouco mais no desenvolvimento deles. Então, por exemplo, a aceleradora Máxima, que é um departamento que só existe ali, ela é uma escola, né? Dentro da aceleradora, os nossos agenciados têm um direcionamento de carreira gratuito. E esse direcionamento por si só já desenvolve o perfil. Mas dentro da aceleradora também tem cursos, workshops em outras áreas que desenvolvem, que aceleram o desenvolvimento ou desenvolvem para outras áreas, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, você chega Esse lá, é de o- repente entendem que sua voz é legal para dublagem. Fala, tem um curso de dublagem aqui que eu acho que é legal para você fazer. O que você acha? E aí, se você decidir fazer, você vai se desenvolver nessa área. Por isso o lance desse ecossistema de criar as oportunidades, né? Isso. E outra, os máximos são orientados, que são os nossos agenciados, a gente chama de máximos, né? Eles são orientados a trazerem os projetos pra gente. Então, tipo assim, vou mudar meu visual radicalmente. Vou começar a malhar, vou pegar firme na academia. Antes de fechar com a academia, vai na agência e conversa com a agência, com a aceleradora. Por quê? Porque às vezes a gente vai conseguir academia de graça para ele, um nutricionista, algum suporte nesse sentido. Ah, legal. E também a gente precisa dizer para ele como aquela mudança impacta... Vai impactar nos jobs deles. Por lá, exemplo, na né? evolução dele ali dentro da agência. Vou virar youtuber. Antes de virar youtuber, procura a agência. Conta, vou virar youtuber. Minha prima vai gravar o vídeo, vai editar, vai me cobrar R$500 para fazer isso. E aí eu já fiz a capinha. Leva lá pra gente. Às vezes eu posso fazer a capinha de graça para essa pessoa, às vezes posso fazer a primeira gravação de graça, às vezes posso mandar um produtor para poder fazer o acompanhamento disso de uma forma melhor e por aí vai. Legal, cara. Você falou aí de youtuber, se eu entrar um pouco mais nesse... Não domino muito não, tá? Não, Meu time lá. não, mas é porque é o seguinte, primeiro tem a ver com a Montink, né, que nós somos uma plataforma para criadores de conteúdo monetizar a sua audiência através da venda de produtos. Sim. Inclusive, quem está assistindo a gente aí quer saber mais o que é a Montink, se você ainda não conhece a nossa plataforma, tem um QR Code aqui ou um link na descrição que você, em menos de 5 minutos, abre a sua loja lá, você tem sua marca de camiseta, de boné, você vai ver tudo bonitinho como é que funciona. Clica nesse QR Code aqui.
Fiz um link aqui, fiz um merchan. Boa, e conheci, fiquei encantado. Você viu lá É funcionando, né? impressionante, é. Pois é. Super fácil, né, de entender. Parabéns. Funciona de verdade A mesmo, gente né? tem que somar essas forças aí. Não, mas aí é onde que eu vou aqui. Esse lance de você, além de ser uma agência de modelo, você também ter um braço aí do seu negócio para influenciadores. Isso. Como vocês estão se posicionando nesse sentido? Legal. A gente... A Máxima, por exemplo, ela vem sempre inovando. Desde esse momento de reestruturação, a gente busca inovar. Sim. Então, agora a gente está virando uma chave importante. A Máxima deixa de ser uma agência de modelos e talentos, que é a maior do estado, em estrutura física e humana, mas passa a ser o maior grupo de agências do país. Então, eu criei 14 diferentes tipos de agências. Algumas estão ativas, outras estão sendo ativadas. Certo. E uma dessas agências é a IMAX, ou Influência Máxima, que é a agência dos influenciadores digitais, os creators, em geral. Entendi. E aí está num outro momento, então essa agência está sendo pivotada. Quem está à frente desse projeto é a Tami Halaby, com um time maravilhosa. Aliás, já é o 4º projeto que ela está comigo. Todos que ela colocou a mão funcionou super. E aí agora a gente está num momento muito bom. Então ela está redefinindo um time de influenciadores, vai fazer um novo lançamento. A gente tem um monte de projeto lá de reality shows que eles estão produzindo em Miami, umas coisas assim. Eu nem fico sabendo de tudo, não. Ó, eu quero saber, tá? Eles estão com um time muito bom de influenciadores. Vem aí também o Imersão IMAX, que é um fim de semana repleto de desenvolvimento, de treinamento na área do marketing de influência. E o Engajamento Máximo Festival, que é uma espécie de uma feira. Entendi. Né? E aí vão ter vários... são para 500 influenciadores reunidos num teatro, não sei o quê. Enfim, não posso também contar muito detalhes, senão acaba com a minha vida. Mas são legal, incríveis, velho. E aí tem lá os influenciadores, e agora eles estão redefinindo. Vão lançar, eu acho que um mês... Acho que antes até, porque o aniversário da Máxima está chegando, né? E aí já vai ter lá o time de influenciadores que eles estão produzindo. Então isso é uma coisa nova, então, né? Esse novo momento, sim. Inclusive era Influência Máxima e a gente reduziu o nome para ficar mais forte. Entendi. E traduzir esse novo momento, sabe? Legal, cara. Você falou que tem água aí? Tem. Esses 14... negócios, né? Modelos de agência, 14 agências diferentes. São 14 agências, são 14 segmentos, nichos diferentes. Tem agência, então, por exemplo, que faz influenciador, a gestão. Tem a agência Máxima Voz, agência que faz a gestão dos profissionais que trabalham com a voz. Cantores, aí, dubladores, locutores. Ian estava gravando hoje conteúdo aqui sobre áudio. Tá vendo? Legal, pô. Então Job tem que ir lá conhecer, aqui, fechar parceria lá pra gente. Desculpa, te cortei. Imagina, Máxima Voice, então a agência que faz a gestão dos profissionais da voz. Tem a Máxima ID, uma agência com foco no streetcasting, as pessoas reais na rua, no dia a dia, os modelos alternativos. Máxima Kids, agência dos pequenos até 9 anos. E por aí vai. Tem a Máxima Hub, por exemplo, a agência que faz a gestão dos profissionais da área da comunicação, marketing, TI e outros. Por aí vai. Pô, São legal 14. demais, cara. Então, Máxima House, aliás, é um investimento novo agora que está bombando. A gente lançou há um mês, inclusive com o primeiro evento, meu aniversário, que foi lá no Far East. Foi sensacional, a gente produziu um lounge lá no Festival de Inverno. Foi muito legal, teve desfile, lugar incrível, você conhece lá? Conheço. E aí... Máxima House é uma agência que faz a gestão dos profissionais da área de eventos, em geral. Então, seguranças, as intervenções artísticas, as bandas, os produtores de evento em geral, e por aí vai. Recepcionistas. Você falou de alguma coisa, a Máxima tá lá, né? É um shopping, né, no fim das contas. A gente virou um marketplace de não sei nem de que... a gente atua nos escopos da comunicação, gestão de pessoas, produção de eventos e produção artística. Então, tudo relacionado a isso a gente tem lá. Tem a questão de videomakers também, audiovisual, né? Isso, a Máxima Fab, a agência que... Aí, Arthur. A Máxima Fab é a agência que faz a gestão dos profissionais que fabricam a imagem. Então, videomakers, fotógrafos, cabeleireiros, maquiadores, produtores de moda, estilistas. E acaba que isso, além de você
resolver uma dor do seu agenciado, tá tudo ali em casa, né? Então Gera mais oportunidades. Gera mais oportunidade. E para o cliente também muito mais confortável, né? Porque daí você tem tudo num só tudo lugar. dentro de casa. Às vezes ele me liga precisando de, sei lá, modelos fashions para um desfile. E no fim das contas a gente acaba pegando a produção executiva do evento e envolve vários outros talentos da agência. DJ, recepcionista, o fotógrafo, o videomaker, intervenção artística, enfim, por aí vai. Você tem algum case aí de sucesso para contar? Conta aí pra gente. Difícil. Bom, não, o mais recente, assim, essa parte de eventos, por exemplo, está retomando agora por conta da pandemia, sim, né? Mas eu me lembro de um caso, esse caso que eu estou mencionando, por exemplo, né, foi a... Como chama a marca, gente? Fugiu. Peraí. É de semijoias. Não sei se é assim que fala também, semijoias, é assim que fala, será? Não sei, cara, não entendo desse... Fugiu, mas é uma empresa... É lá do Silvio Santos, lá? Não, é daqui de Minas mesmo, e aliás é uma empresa muito, muito legal. Eles ligaram precisando de 11 modelos fashions para fazer um desfile. Uhum. Não é Tem Vivara, não, né? Não, aí não é a Vivara, não. Aí essa é uma marca mais regional mesmo, mas é muito legal e grande. E aí a gente pegou a produção executiva, né? Fizemos o evento em geral, e aí tinham todos esses talentos. Os modelos fashion desfilaram, tiveram intervenções artísticas com bailarinas. Tem até um vídeo no YouTube, quem tiver curiosidade pode pesquisar lá no perfil da Maxima Talents. Mas o nome fugiu agora. Na hora que eu lembrar, eu daqui a falo. pouco vem. E aí teve intervenção artística com saxofonista, fotógrafos, videomakers, uma galera talentosa trabalhando no evento, né? Gera mais oportunidades e para o cliente é muito mais confortável, tem tudo num só lugar. Resolve. Fica mais barato, porque daí você tem como negociar. Poxa, não, que ele ia gastar ali para contratar os modelos fashions, por exemplo, 11 modelos fashions, vamos pôr aí que seria... Eu nem sei o preço, então quem sabe é o pessoal da Maxima MGT. Entendi. Mas vamos pôr aí que fosse, sei lá, 5 mil. Então, no fim das contas... Fecha um deu grupão ali. E aí você tem como negociar Economia. e cair preço de alguma forma, né? Às vezes. E você falou aí de modelos fashion, tal. Tem case assim também de, sei lá, São Paulo Fashion Week? Sim. A gente... Ou outro... A gente foi bastante impactado nesse sentido por conta da pandemia, né? Sim. Ou seja, porque surgiu um pouquinho antes, né? Mas ainda assim foi impressionante, porque da primeira participação no Minas Trend, por exemplo, a agência tinha só 3 meses de vida e a gente colocou a nossa primeira modelo na passarela. Aí na segunda temporada foram 14, depois 43. Pô. Aí a meta do próximo era os 78 e a gente ia superar a meta, só que aí veio a pandemia. Mas acabamos de colocar 4 modelos no São Paulo Fashion Week, a nossa primeira modelo no New York Fashion Week, né? Tem 11 modelos indo para uma carreira internacional agora. Então, por aí. Tem muita coisa legal acontecendo. E como é que funciona, assim, como é que pode chamar? Para entrar num São Paulo Fashion Week? No São Paulo Fashion Week? Olha, geralmente... Às vezes tem modelo assistindo aí, que não tem agência ainda, mas entendeu? Eu tenho participado tão pouco disso tudo, mas aí eu tive que buscar aqui, eu sei. Você vê que eu venho umas perguntas também que às vezes... Mas, cara, é curiosidade mesmo, sabe? Tá tranquilo aqui. Às vezes eu tenho que buscar informação lá atrás. Com Fica tantos tranquilo. negócios, às vezes você tem que ficar virando a chave, velho. Você falando de influenciador, aí você vira a chave, deixa eu ir lá pra caixinha do modelo. Isso é muito real, assim. Pra mim é desafiador mesmo. Mas, enfim, geralmente as principais agências do estado, elas são convidadas para participarem dos castings. Tá. E as agências que têm uma participação maior, por exemplo, no Minas Trend, as agências mineiras, então os produtores já estão em contato com essas agências, aí eles já conhecem os profissionais, trabalham na agência, aí abrem as oportunidades e a gente manda para São Paulo. Além disso, Aí a marca que escolhe. Sempre é o cliente. Sempre entendi. Geralmente eles têm um casting, ficam lá 700, 800... Aqui, por exemplo, na Fieng, para o Minas Trend, ficam 800 modelos do lado de fora. E aí as agências, né, as principais agências com o seu time, as apostas. E aí você tem ali uma avaliação de 1 por 1. Cada hora é uma agência. E aí chegou a hora da Máxima. Daí ela vai lá e apresenta o seu time próximo. E aí eles se vendem, enfim. E aí eles selecionam a partir dali. Os que vão parar na passarela, né? Legal demais, cara. Essas perguntas assim, que eu faço é de curiosidade. Alguém também deve ter essa curiosidade, claro, né? É um setor que mexe muito com a imaginação das pessoas também, né? Porque assim, por exemplo, eu de acompanhar esses desfiles assim, já vi
não sou do meio e tal, mas você vê, é um outro mundo, assim, pensando em esses desfiles maiores, assim, Sim. que, por exemplo, para mim, as roupas, os negócios que as modelos vestem lá, você não vê na loja, eu não entendo, como é que é isso, velho? É assim. Sabe, é um conceito... Exatamente. Ah. Você sabe muito bem. Tá, mas é um conceito, mas... É porque eles desfilam o que vai ser tendência, né, naquela temporada. Então, justamente os modelos fashion desfilam esse conceito, os modelos comerciais ou os fashions desfilam o produto pronto, que é o que vai parar nas vitrines, nas lojas e tal. Cara, fui falando isso aqui, tô olhando ali as t-shirts da Montink e tal. Podia fazer um desfile, cara. Já tem a oportunidade. É. A gente vai fazer um evento. Bom, o aniversário da Máxima tá chegando, igual eu falei, né? Vai ser agora dia 16 de setembro. E nós vamos fazer um festão lá no Night Market Rooftop, que é onde a gente comemorou o nosso primeiro ano e foi uma festa linda. E o espaço agora está mais legal ainda, então nós vamos fazer lá. Mas vamos fazer uma dobradinha. A gente vai fazer também um evento e um desfile na Casa Cor. Então a gente vai precisar de algumas marcas para vestirem os nossos modelos, vamos falar sobre isso. Aí, ó. Custa caro. Mas você tá rico. Mas aqui, patrocinar o Montincast tá caro também, cara. Boa, garoto. Uma permuta aí, não tem problema não. Mas a gente é parceiro. Tô brincando. Não, mas eu tô falando assim, cara, porque é uma outra visão também, assim, a gente... Pô, a plataforma esse evento para fazer o lançamento da Máxima Store junto com a Montink, né? Então, eu acho que pode ser uma boa oportunidade. A gente tem que falar sobre isso mesmo. Cara, 16 de setembro tá aí. 16 tá aí. Amanhã é dia 1º de setembro. Então, café lá na agência amanhã. Amanhã estamos no Fire, esse fim de semana não rola, é verdade. Quinta, sexta, sábado. Não, mas, pô, mas tá vendo, ó? É gravado, mas é ao vivo aqui. Cara, olha só, hein? Tem que acelerar isso, Tem que acelerar. Mas foi bom que a gente já marcou. Mas aqui, a equipe lá já tá trabalhando nisso aí. Então já tá, só né? Semana que vem a gente tomar um café. Isso é de boa, isso é tranquilo. Wallace, tá vendo que fechei todos os pensamentos aqui, gente, porque... Tá o quê? Eu fechei todos os pensamentos, porque eu falei de tanta coisa. Fechou, cara, eu acho que sim, pô. Pra mim, sim. Então, beleza. Eu que tô... Eu fui lá pro desfile, fazer o conceito, às vezes eu tô te complicando, às vezes, de ajudar aqui. Nessa parte de modelos, realmente eu entendo do desenvolvimento da carreira. Entendi. Mas sobre o mercado e tudo, daí tem os profissionais que cuidam disso lá. Mas foi bom você falar isso, porque você tem... É um curso, posso chamar disso? É um curso. É você que dá esses treinamentos para os agenciados? Também. Hoje eu ainda consigo dar um workshop de entrada, ali, de boas-vindas para os agenciados, onde a gente começa a passar as primeiras noções para eles a respeito de uma atitude máxima, que é um curso que eu criei. E o que aborda esse curso? Olha, uma atitude máxima, porque é o seguinte, ela é importante para você se destacar naquilo que você está fazendo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas das maiores vozes desse país, não necessariamente as mais famosas. Muitas vezes faltava para elas o que eu chamo hoje de uma atitude máxima. Então, assim, às vezes eu gastava tempo, dinheiro pra caramba para poder proporcionar uma reunião de negócio com o dono de uma gravadora importante, o dono de uma rádio importante, viajava para outro estado para esse compromisso, a pessoa chegava lá e não sabia nem se vestir de uma forma adequada para estar naquela reunião, ou se vender da forma certa. O mais difícil é você conseguir chegar ali... Aí... matava o negócio por causa de postura. E aí eu queria matar, né? Eu queria matar esse artista, mas não tinha muito o que fazer, porque eu não trabalhava no desenvolvimento artístico direto, assim, dessas cantoras, né? Então, eu fui mapeando. Desde o momento que eu montei a Máxima, eu comecei a entender o que faltava para as pessoas, né? Para elas se destacarem naquilo que elas estão fazendo. E aí essas noções passam por uma série de coisas. Mas posso mencionar as principais, assim, as primeiras que eu passo no workshop de entrada. Tem a ver com autoestima, autoconhecimento, autoconfiança, empatia, generosidade, senso de comunidade e outras coisas. Então, todo o agenciado passa por esse workshop. Esse ano eu ainda consigo estar presente no primeiro, logo vai ter alguém, no próximo ano vai ter alguém para me substituir, porque a gente está agora num momento de fechar um planejamento de expansão mesmo.
né? Então, estou trazendo novos investimentos para o negócio. A gente está, inclusive, como eu disse, em 3 andares ali. Estou pegando o Pilotis, que é mais um espaço grande para a gente acelerar alguns desses projetos. Inclusive a Máxima Store, que a gente vai tocar junto de alguma forma aí, com a Montink. Então, podcast também, né? Máxima Podcast, que aí é um projeto dentro da IMAX, né? A Influência Máxima, dos influenciadores. E por aí vai, exatamente. Solidariedade Máxima, estava numa reunião agora, isso, e por aí vai. Pois é. Então, no próximo ano, eu vou estar muito mais nessa parte comercial e de planejamento, né? Entendi. Mas por que a gente entrou nisso? Não, no curso. Você estava falando do curso, do workshop. O curso de Atitude Máxima ele é importante para você se destacar e precisa ter essas noções. Sem elas, você não se destaca. Mesmo. Saquei. E o que uma pessoa precisa para se tornar um agenciado da Máxima? Qual que é a trajetória? A mãe tá falando, minha filha é modelo. Quer ser modelo? Ou eu quero? Qual que é o caminho? Cara, assim, primeira coisa é colocar os pés no chão, entender que a Máxima nasceu para ser diferente, ela já é bem diferente e ela tem se transformado o tempo todo, né? Então, eu acho que quem quiser o caminho, a primeira coisa é marcar uma avaliação de perfil na agência, uma conversa sem compromisso mesmo, para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a gente faz ali. Né, e aí, como que é para agendar essa avaliação? Pelo site? No site, por exemplo, pode ser um caminho. É verdade. Qual que é o site? maximatalents.com. Boa, garoto. Boa. E aí, você entra no site, lá tem um cadastro, formulário, você faz o cadastro. E aí um profissional da agência vai entrar em contato, enfim, marcar essa conversa. Daí a avaliação. Na avaliação a gente mostra um pouco mais do que a gente faz, o que a gente já fez, o que a gente tem de planos, né, para o próximo ano, por exemplo. E ali também a gente faz uma avaliação do perfil para enxergar os potenciais. Às vezes pode ser uma pessoa que está zero pronta, ela é extremamente tímida, mas a gente sabe que a gente pode contribuir para aquele desenvolvimento, a gente vai mostrar para ela que pode ser bom para ela. E aí, se ela quiser fazer parte, qualquer um tem condições de fazer parte da Máxima, porque o investimento ali para fazer parte do nosso time é a partir de R$350. É acessível. Para sorrir nessa base, qualquer agência e contratar foto, você paga R$4.500. Então, tipo, você tem ali os pacotes, tem uma então esteira. É isso que eu tinha dúvida, assim. É nessa faixa aí, no modelo tradicional. É caro, né? Para você produzir ali um ensaio profissional com fotógrafo específico, junto com maquiador, cabeleireiro, produtor de moda, estúdio profissional. Isso é muito caro. Mas nesse valor seu, ela já tem isso tudo? Não. Ah, tá. É só para entrar. Para entrar. Entendi. E aí ela tem, por exemplo, um workshop comigo. E outras coisas. Saquei. Muitas outras coisas. Ou seja, só o meu workshop, pensa aí, uma hora minha já vale mais do que 300. Eu fico lá 5 horas, passando noções para eles que eu, junto com um time de profissionais, né? Noções que eu levei quantos anos para adquirir? Né? Pelo menos 20 anos, pelo menos. Legal. E as pessoas amam. Aquela apresentação que você me fez lá aquele dia, eu já achei muito legal. Que bom. Você sabe que o feedback que eu tenho no final do workshop é surreal, assim, é muito positivo. As pessoas falam, cheguei aqui imaginando que ia ser uma falação, que não sei o quê, e eu aprendi coisas que eu vou levar para minha vida inteira. E em geral, assim, as pessoas se emocionam, uma vez ou outra, a maioria. Você não pensa levar esse workshop para o online, não? Vamos fazer isso agora. Estou produzindo o curso online, aliás, achei um gênio do marketing digital que vai me lançar no digital. Até por isso que eu estou mais presente nas mídias, assim, porque eu sou mais retraído, sabe? Eu sou mais reservado. Entendi. Então, eu sou do backstage total. Então, agora eu estou vai ter que ir para frente, dando um pouco mais a cara justamente por conta disso. Né? Bacana, cara. Então, o Fire vai ser muito importante. Isso, Tem razão. Eu te falei aquele dia lá, você tem que ir. O negócio é o seguinte, velho, tem que... O dia não podia ter 24 horas, não, tinha que ter 48 pelo menos. É foda. Porque como é que você encaixa tudo isso? Igual eu falei, a gente estava falando sobre o aniversário que está se aproximando, e aí você tem outros 1000 projetos em andamento, e ainda você tem que parar 3 dias para ir no negócio, porque é importante. E vai ser bom. Essa é a vida, né? É a vida. Cara, poxa, legal demais aqui. As minhas perguntas você passou e muito mais...
Vocês têm alguma pergunta aí, Arthur, Ian, sobre a questão de voz? Tá de boa? Tá de boa. Vocês estão aqui, vocês têm que participar também, cara. O que geralmente eu já trago toda a informação numa fala só direta, né? Aí fica bem esclarecedor, mas à medida que depois de um tempo surgem dúvidas, então fica o convite para vocês conhecerem de perto lá também, pô. E isso tudo você tem 36 anos. 36, acabei de fazer. 36 anos, dia 6 de agosto. E eu trabalho desde muito pequeno, né? E trabalhei duro até aqui. E ainda tem muito trabalho pela frente. E você acredita nesses crescimentos sem esse trabalho duro? Acredito. Não. Quando você nasce um berço de ouro, né? Mas aí não é crescimento, né? Aí você... não deixa de ser, né? Entendi. Mas aí outro caminho. Quando você nasce um berço de ouro, você não precisa desse trabalho duro assim, não. Porque daí você contrata as pessoas. Na piscina já, né? Você não tem construído. Mas realmente... Não, eu fiz essa brincadeira. Eu aproveitei para brincar também. Mas o fato é esse, porque se você nasce num berço de ouro, seu pai liga direto pro Boninho e fala aqui, coloca meu filho na Globo, né, no Big Brother. E aí pode acontecer. E acontece isso, né, cara? Não sei. Você não quer se comprometer, né? Não. Pode falar, cara. Não, mas eu realmente não sei. É só uma brincadeira mesmo. Porque a gente sabe que sim, né? Existem formas de encurtar o caminho. QI ali, mas não sei se é necessariamente na Globo ou no Big Brother, isso é só uma brincadeira. Você trabalha com esses castings também pro Big Brother e tudo? Bom, participamos de alguns castings nessa área. Cara, você não me contou um negócio de Big Brother, de uma de ex como do bebê, eu não sei se posso falar. Não, mas não precisa falar o nome, não. Mas fala que acho que você deu um direcionamento no preenchimento da inscrição, um negócio assim, não teve? Não, na verdade... Era isso, não? Não deixa de ser. Ela foi agenciada lá, de alguma forma. É porque ela já é pronta, então não sei se ela chegou a oficializar o contrato. A gente não localizou o contrato lá. Até achou que tinha, mas não achou. Entendi. Essa Big Brother. E aí ela passou pela Máxima, fez alguns trabalhos por lá, campanhas, por exemplo, BH Shopping. Eu lembro de ter visto uma mais recente que foi pro... É Setembro Rosa? É o mês Outubro Rosa. E ela foi... Esse trabalho foi pela Máxima e tiveram outros. E depois ela fez, parece, pelo que eu fiquei sabendo, ela fez uma assessoria gratuita que a gente oferece para os nossos agenciados todo ano sobre como fazer uma boa inscrição para o Big Brother. Então ela participou, é gratuito, né, só para os agenciados, e aí depois foi parar no Big Brother. Uai, tá vendo? Claro, ela já era bastante inserida nesse universo, então, tipo assim, não foi necessariamente isso que levou ela para lá. Tá, mas... Ajudou. Talvez. Prejudicar... E você sabe que no primeiro dia dela no Big Brother, até porque ela vem desse universo também e tudo, ela estava ensinando um pouco sobre... Eu tenho o WhatsApp dela, mandei mensagem para ver se alguém respondia e tudo, né? Mas não respondeu, não. Mas ela, no primeiro dia, ela estava ensinando os outros brothers lá a desfilarem, alguma coisa nesse sentido. E tudo errado, inclusive. Será que... tá. Por isso que eu ia perguntar. Será que é o workshop do Wallace, mas você falou que tudo é errado? Não, eu não lembro dela ter feito meu workshop, não. Eu lembro de ter visto ela na agência, mas não lembro dela ter feito meu workshop, não. Não sei, talvez tenha feito. E hoje vocês têm quantos agenciados? São 3.000 agenciados ao longo desses quatro anos, né? Nossa, mas nem todos estão ativos, né? Muitos... É o lance que você falou do... Existem no meio do caminho, a vida muda, né? Mas tá vendo, cara? É por isso que eu faço o link com o trabalho duro e tal. Não tem... Toda história que vem contar aqui tem essa trajetória, tem a jornada. E as pessoas que se destacam, geralmente, quase que 100% são as que batalham e ralam. E não adianta você querer um resultado... Meu filho, se eu te contar... Sem você ter que passar por isso, Os né? perrengues que eu passei ali, você não acredita. Porque eu comentei aqui sobre a milionária que me usou para fazer uma coisa. Isso é bobagem. Né? Para você empreender nesse país e atravessar uma pandemia e crescer durante essa pandemia, isso aí Pedro, por exemplo, meu primeiro sócio, com 6 meses de negócio rodando, ele deixou a sociedade. Sendo que, tipo assim, meu plano era ter ele para sempre, porque ele era um braço importantíssimo ali.
né? Um menino criativo, disposto, trabalhador, sabe? Então, eu contava com ele, mas ele precisou deixar, porque os outros negócios dele estavam precisando dele. Então, ele chegou e falou, Wallace, não tem como continuar. Ele não estava conseguindo ir mais na Máxima. Ele falou, então não tem mais como continuar, compra a minha parte. Eu falei, meu filho, eu tô superando a depressão, não tem grana não. Aí ele falou assim, não, nós vamos arrumar um sócio. E aí a gente achou uma doida lá que ia assumir a parte do Pedro, tocar isso. Uma doida não no sentido de doida de entrar pro negócio. Doida porque se revelou doida em seguida. Ah, né? Porque ela ia tocar a parte do Pedro, ali a gestão financeira administrativa, e a gente passou os controles para ela, depois de muita conversa e tudo. E também faria novos investimentos para a gente crescer o negócio. Uhum. Só que ela não só não fez os investimentos que foram programados, como ela foi lá e nos roubou tudo que a gente tinha em reserva naquele momento. Né? Limpou o caixa. Limpou o caixa, velho, com 6 meses de vida. Não bastasse isso, crise econômica violenta de 2018 para 2019, os clientes começaram a pedir prazo para pagar os cachês dos modelos que já tinham trabalhado. E como é que eu ia brigar com um cliente novo, recém-chegado do mercado? Tinha que aguentar. Falando, não, tá tudo bem, querido. Desespero, né? Todo mundo... Eu tive que ser um bom negociador, deixar claro que, por mais que a agência fosse nova, tinha acontecido um problema financeiro. Não, e tem outro fator que impactou, né? Dezembro, janeiro e fevereiro são meses mais ruins para as agências. A gente não sabia. Não tinha entrado no benchmark que a gente tinha feito. Então, quer dizer, caiu ainda o faturamento. E eu tinha acabado de fazer contratações de mais bookers profissionais caros para poder ampliar as oportunidades para os agenciados. Puxa. Então, quer dizer... Juntou tudo. Eu, acreditando que ia subir o faturamento naquele momento, estava fazendo um investimento novo, os clientes começaram a pedir prazo e ainda fui roubado. Limparam o meu caixa. E sem o Pedro, gestão financeira administrativa. Mas naquela época, por algum tempo, eu atrasei o salário dos meus funcionários. Velho. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer sobre isso, porque a gente lidou com bastante transparência, né? Chamou a galera, tá acontecendo isso. Tem isso, vocês não são obrigados a ficar. Tenho, inclusive, muitos contatos, consigo remanejar vocês para outras empresas se quiserem. Tudo. Ninguém quis arredar o pé. E não arredou. Então, a gente ficou ali, a gente se reorganizou, conseguiu um empréstimo no banco. E aí, eu falei assim, eu vou quitar todo mundo... Porque se eu quebrar, eu não fico devendo pessoas, eu fico devendo banco e depois eu me viro com o banco. Uhum. Não sabia, era novo o negócio, era tudo muito novo para mim. Empresário naquela proporção era novo. Entendi. E aí eu quitei todo mundo, mas sobrou um dinheiro, contratei profissionais novos na parte de gestão. E aí os clientes começaram a pagar, e o fato de eu não ter criado caso com eles, começaram a indicar outros clientes, e aí chegaram contas boas, valores expressivos, e a gente voltou a crescer. Né? Negociei com o Pedro, ganhei prazo com ele, aí a gente... Enfim, então a gente retomou o crescimento. Mas passei por muitas outras coisas ali. Eu tive sócios bilionários, velho. Bilionários, tubarões, donos de grandes empresas aqui, Minas e Brasil inteiro. Até fora, aliás, do país. Mas o que rolou nisso aí? Porque você falou, eu tive sócios. Porque eu comprei a parte deles em agosto do ano passado. Aí eles entraram e saíram? Eles ficaram... eles participaram ativamente um mês do negócio, né? Uhum. E aí salvou pra caramba, porque foi o período da pandemia. Início da pandemia, o dono do imóvel onde eu estava, que inclusive estava no nome do Pedro ainda, porque o Pedro foi muito legal nesse sentido, da nossa negociação e tal, mas ele foi generoso. Uhum. O dono do imóvel não me deu 1 centavo de desconto no aluguel. Na pandemia? Sem funcionar? Fiquei 3 meses de porta fechada, faturamento igual a 0, mas pagando aluguel integralmente, imposto integralmente e funcionário em casa. Tá vendo as escolhas que eu falo aqui em todo episódio, né? Empreender é isso aí. E pagando... Ninguém vê isso. Ninguém vê. Eu tava vendo a história até tem um corte lá do Seu Elias que ele fala sobre isso, assim. Ele cortando o cabelo do Messi e devendo, sei lá, 400 mil, um negócio assim. Eu fiquei... realmente empreender, não tem como você escapar de alguns momentos. Assim, e quem vê Instagram acha que tá tudo lindo. Mas agora tá tudo lindo. Não, sim. Mas tô falando no geral, assim...
que rola atrás tem Mas muita dificuldade. Mas os bilionários chegaram no início da pandemia, onde... então, assim, todas as reservas que eu tinha para expandir o negócio, para ampliar, foram consumidas nesses 3 meses de pandemia. Daí eles chegaram. Participaram ativamente no primeiro mês, então a gente mudou, expandiu e tal, mas nem colocaram muito dinheiro, não. Muito pouco, aliás. Menos do que eu tinha pedido. Mas, enfim, foi fundamental a chegada deles, assim. Porque sem eles eu não conseguiria atravessar a pandemia e crescer da forma que eu cresci. Então, no primeiro mês eles me ajudaram pra caramba, depois sumiram do negócio, porque ficaram presos numa transação bilionária. Não olharam mais para os negócios que eles compraram no início da pandemia. Perdeu o foco, né? Não, quer dizer, aumentou o foco nos outros negócios. Mudou o foco, né? Para esse negócio bilionário, uma transação bilionária. Então, não olharam mais. E aí eu falei, vou tocar o negócio aqui, eu tenho sócio bilionário, se acontecer alguma coisa, faltar um dinheirinho, ele segura, bate o gancho lá. Mas eles participavam muito pontualmente, uma vez por mês, vamos pôr assim? Entendi. E não eram nem os 4, era um deles. O pior deles. Mas ainda assim, uma coisa maravilhosa. E aí o que acontece? Depois de algum tempo, eles voltaram propondo um choque de gestão, porque o negócio tinha crescido pra caramba, e aí, enfim, as vidas tinham mudado, Aí os gestores novos vieram me colocar em casa, velho, durante 2 meses, para eles desenharem para onde o negócio iria. E eu fiquei malzão em casa, né? Porque eu só ia nas reuniões de demonstração de resultado às segundas-feiras. Então, cada vez que eu ia lá na empresa, eu encontrava uma empresa que estava se desconfigurando. Estava desalinhando o propósito. Aí essa história é bem legal. Eu nunca contei. Poucas pessoas sabem, assim. Pouquíssimas mesmo. Mas, por exemplo, então chegou o dia da fatídica reunião onde eles iam me apresentar o caminho que eles imaginariam que Isso. ia seguir. E aí eu fiquei assim, pensando assim, eu estava me preparando para essa conversa durante 2 meses, né? Eu fiquei pensando assim, naquele dia, naquela semana principalmente, falei, eu vou chegar lá e vou falar o quê para esses caras? Né? E aí eu peguei e falei assim, eu vou perguntar para eles em que momento aquele garoto que eles falaram que tinham enxergado potencial, ele deixou de existir para eles, porque tipo... Como você me coloca 2 meses em casa, ao invés de parar para me ouvir, para saber... E eu ralei pra caramba ali, eu cresci o negócio. E sem dinheiro deles. E com uma gestão muito... Não deles direto, né, porque eles não participam, mas dos gestores que eles mandaram, muito ruim, muito abaixo do que eu queria. Falei, eu vou perguntar para eles em que momento aquele garoto deixou de existir e tal. Mas aí acontece, quando eu tava me arrumando para essa reunião, eu me olhei no espelho. Aí eu falei, Peraí, aquele garoto não tá mais aqui. O garoto que assinou o contrato com eles de venda de 60% do negócio para eles, né, estava totalmente frágil, enfrentando ali o início de uma pandemia que a gente não sabia onde aquilo ia parar. Aí eu cheguei nessa conversa e falei assim, olha, eu quero conhecer o caminho de vocês, o que vocês têm em mente e tudo, mas antes de vocês me apresentarem, eu posso dar uma palavrinha? Eu posso falar? Ele falou, claro, Wallace, por favor, fica à vontade. Lá na sala cósmica, que é um lugar secreto e mágico. Aí eu falei, tá bom. Aí eu levantei do meu lugar, fui lá na ponta da mesa e falei, gente, quando eu tava vindo para essa reunião, eu pensei em chegar aqui e perguntar para vocês aonde aquele garoto deixou de existir para vocês. Porque, tipo, vocês falaram que o dinheiro que fosse necessário pra gente escalar o negócio eu teria e não sei o quê, mas cadê? E aí vocês desconsideraram toda a minha visão de tudo que eu aprendi, tudo durante 2 meses me deixaram em casa. Aí eu fiquei pensando em chegar aqui e perguntar isso pra vocês, mas acontece que quando eu tava me olhando no espelho, hoje, eu vi que aquele garoto não existe mais. A versão que tá aqui é muito melhor do que aquele garoto. Olha pra mim. Hoje eu me visto melhor, eu tenho dinheiro na minha conta, tudo melhor. Eu testei as minhas ideias, eu consegui colocar em prática. Sabe por quê? Graças a vocês. Então, independente de como as coisas vão andar aqui nessa conversa, eu queria dizer para vocês o quanto eu me sinto grato a cada um de vocês. Sem vocês, eu não teria conseguido crescer durante a pandemia. Né? Colocar tantas ideias em prática e tudo. E aí voltei e sentei no meu lugar. Aí desarmei todo mundo, né? E não foi nem proposital, foi real, velho. Eu precisava dizer aquilo para eles. E aí eu sentei, aí eu
o cabeção, né? O mais poderoso lá entre eles falou assim, não tô acreditando que você fez isso com a gente, não. Não, a gente ia encerrar a sociedade aqui com você, mas nós vamos precisar até reconsiderar isso. Aí, enfim, e aí depois a conversa a gente reconsiderou, mas entendeu que de fato havia um desalinhamento de propósito. Cada um estava pensando de uma forma. E aí eu falei, então eu vou comprar a parte de vocês. Fizemos um acordo de cavalheiros, me tornei dono sozinho. Aí fiz um novo investimento na empresa e mudamos de lugar, equipei tudo novo, não trouxe uma caneta do que estava lá, até porque não era nada bom. O que eu tenho lá hoje é 1000 vezes melhor. Mas fiz um novo investimento, chamei o meu antigo diretor financeiro para ser meu sócio, o Robson. E Robson Evangelista, um cara extraordinário, que chegou para mim com uma ideia falando assim, Wallace, você criou uma roda gigante, eu vou te ajudar a criar um parque de diversões, cara. E aí, ele nem precisaria trabalhar ali, mas ele já é empresário de sucesso. Mas ele quis. Legal. E aí ele comprou o sonho comigo e está comigo nisso lá. Mas hoje eu sou o dono junto com esse sócio. E a gente está ali no momento de expansão, entendeu? Então comprei, fiz um novo investimento, estou trazendo outro investimento pesado agora. E aí fecha a história, te contando o seguinte. Eu contei para você que o Pedro... Quer dizer, eu não sei se eu falei sobre o valor, mas se não falei, eu falo agora. O Pedro colocou 70 mil no negócio, falei, né? Falou. Lá no início. E em dezembro do ano passado, eu fiz um valuation da empresa. Ela nem estava no melhor momento, tinha acabado de passar por uma dissolução. Fiz um valuation junto com a F5, a consultoria administrativa que eu mencionei aqui. E aí, olha só, em 4 anos, atravessando uma pandemia, aliás, ela não tinha nem 4 anos ainda, né? Quando eu fiz o valuation. Ela está avaliada hoje em 7 milhões e 800 mil. Hoje não. Naquele momento. Depois disso eu fiz novos investimentos, equipei melhor, cresceu pra caramba. Então, hoje ela já está, daqui a pouco, fechamento do ano, eu faço um novo valuation. Mas eu já sei exatamente quanto que ela vai estar valendo daqui a 5 anos, aonde eu vou estar, quanto eu vou ter dinheiro na minha conta. Você já sabe o caminho que você vai... Faço tudo com planejamento. Não faço nada no chute, assim, no risco, doidão. Não, é tudo com planejamento. Legal. Pô, cara, sensacional. Gostou, irmão? Pô, então você viu que por isso que eu não falo muito, cara. Não, e eu tô aqui para aprender, cara. Escutar e aprender, entendeu? Mas a gente aprende mutualmente. Esse campo da inovação, por exemplo, tô numa força-tarefa para aprender também. Então, tipo assim... Realmente eu acho que a gente tem que somar essas forças agora. E o desfile, por exemplo, que você sugeriu, eu acho que é uma excelente oportunidade. Veio uma ideia aqui, tá? Mas assim, o lance aqui, de novo, do podcast é isso, cara. A gente que está aqui presente aprendendo, imagina o tanto de gente que a gente consegue impactar do outro lado. Que vai... Inclusive, eu vou pedir aqui para curtir, compartilhar... Passar para o seu amigo, para sua amiga, não só do segmento de modelo, mas que está passando por algum momento... Empreendedores em geral, por exemplo. Sim. Alguém que está passando por algum obstáculo, que está descrente. Que está descrente, que está assim, cara, não vou mexer mais com isso porque é só problema. Tá. Cara... E você sabe de uma coisa? Eu também quero me colocar à disposição. As pessoas que vierem conhecer a Máxima de perto, quiser trocar uma ideia, esclarecer alguma dúvida nesse sentido, pode mandar um direct lá no Instagram ou pode nos visitar e tomar um café comigo. Qual o Instagram? Fala aí. O meu Instagram é Wallace Lara, né? Com 2 L's. Tem o Insta da Máxima Talents, a gente também está no TikTok, em todas as mídias sociais, então segue a gente lá. E acompanha o nosso conteúdo, que tá... E eu fui lá na agência, vi que realmente é muito legal. Galera, e ainda você falou que tá mexendo ainda, né, cara? Aquele último andar lá é top, cara. Você sabe que a minha galera ali é muito criativa. Eu não preciso ficar no pé de ninguém, eles trabalham mesmo porque, sabe, eles acreditam no que a gente está construindo e tem muito orgulho disso também, porque sabe que é diferente. Legal. Então, a gente tem muito orgulho. A cultura é forte, né? A cultura é forte. Top. Wallace. Tamo junto, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez. Espero que vocês tenham também aprendido muito. Passem esses insights aí pra frente e continua seguindo a gente aqui. Até o próximo episódio do Montinkcast. Let's Sprint. Valeu. Fechou? Fechou. Deixa eu